Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Uma introdução bem conhecida. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Nós estudamos que o Davi não era o pai dele direto, era um ancestral. É que Davi foi um exemplo para ele de fé. O pai dele, o Acais, se você ver a história, não foi. O Acais, pelo contrário, ele levou idolatria para o reino. Quando ele foi lá ter um encontro com o rei da Síria, lá na Síria, em Damasco, ele viu um altar, acho que querendo fazer uma graça, vamos dizer assim, sendo político, né? Ô rei, majestade, que altar bonito. E levou esse altar para dentro de Jerusalém. Mas esse altar era profano. E ele fez isso. Então o Acais não foi um exemplo para o seu filho. Ele buscou em gerações passadas. Ele, Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aqui ainda temos estudado há algum tempo. Tem que abrir as portas. Às vezes a pessoa não abre. Como assim, pastor Jaime? Tem algum setor da vida que você é fechado até para Deus. Você tem que resolver isso com Deus. Às vezes a pessoa com mágoa, que eu tenho repetido aqui constantemente, ressentimento, revolta, com alguma pessoa, com algum caso, com alguma situação, você tem que se abrir com Deus, abra as portas, porque se você não se abre, o inimigo se esconde ali. E às vezes até alguma prática é errada, não estou dizendo que seja o seu caso, mas é de alguém, entende? Deus conhece tudo, Deus vê tudo, Deus quer te ajudar, mas você não se abre com Ele, tem que se abrir com o Senhor. Como é que Ele fez mais ainda? Diz, trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Tem que tirar, amigo. Abrir o coração e tirar mesmo. Fazer como eu tenho explicado no início da criação, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 4. No culto anterior eu não dei essa parte. 1,4, diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Nós aprendemos que luz é a palavra de Deus. Ele coloca ali, eu leio com vocês, Salmo 119, versículo 105, ele diz, vai colocar lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, se a palavra de Deus é luz, tudo que não está de acordo com a palavra, temos que tirar, irmão. Temos que fazer separação na nossa vida. Não podemos ter aquilo conosco. Não podemos conviver com aquilo. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Então, não está de acordo com a palavra, só tira. A ciência diz, não existe trevas. A ciência existe falta de luz. Então, eu vejo, se não está de acordo com a palavra, é trevas. Tira da sua vida. Ainda que seja lucrativo, prazeroso, você tem que tirar. Às vezes, precisamos da ajuda de Deus. Porque no Salmo 19... Salmo de número 19, versículo 12. Salmo 19, versículo 12. Davi diz: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Nós não conseguimos entender, porque às vezes achamos que não é erro. Ah, pastor Jaime, eu fui pisado, eu fui humilhado. Como é que eu vou? Você não consegue entender que isso é um erro. Tem gente que acha que não, eu tenho direito de ter esse sentimento, por causa disso. Não, você tem que tirar. Tem pessoa que acha que tem direito, entenda bem, de se apaixonar por uma outra pessoa que não é seu cônjuge, ou uma pessoa que tem um cônjuge. É erro, isso é erro, você tem que entender, mas você não consegue entender como erro. Você não consegue ver como erro. Então Deus tem que lhe ajudar. Deus, expurga-me dos que me são ocultos, que é que eu não estou entendendo, eu não consigo entender como erro, onde está o erro. Então tira de mim. Aí um pouco mais na frente, lá no Salmo ainda, mas 139, livro de Salmos, o 139, versículos 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Mais uma vez, quando você não consegue ver, né, você não consegue entender, aí você tem que ver se há. Mas se você sabe que tem ou sabe que é erro, não tem que falar.
Eu tenho um programa na televisão, tanto TV aberta como TV fechada, que é Aeroporto, já viu? Que às vezes vem blitz, né? E as pessoas fazem aquela checagem no aeroporto de pessoas quentes, pessoas suspeitas. Um dia chegaram para um rapaz e falaram: tudo bem? Tudo bem. Você está carregando alguma coisa ilícita? Não, senhor. Tudo bem. Podemos revistar sua bagagem? Sim. Deram revistar, ele não tinha nada. Mas quando levaram ele para o raio-x, ele estava cheio de cápsulas de drogas que ele tinha engolido. Então, vê, ele sabia que ele tinha. Ele falou para o policial: pode ver, não tenho nada não, está tudo certo comigo, não tenho nada. Estou viajando para tal lugar, não tem nada errado comigo. Ele: não faça isso com Deus. Você não vai brincar com Deus. Vê se tem em mim algum erro. Se você sabe que tem que falar com Deus. Abrir a porta e dizer: Deus tem, eu quero que o Senhor me limpe, me ajude. Eu não estou conseguindo largar isso, não estou conseguindo agir assim, o Senhor me ajuda e Ele vai te ajudar. O Davi, no Salmo 51, que é um salmo, aquele salmo da redenção de Davi, quando ele se acerta com Deus, ele fala no versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados. Vamos lá. E apaga o quê, pessoal? Todas as minhas iniquidades. Eu gosto quando o missionário diz: aproveita que Deus é misericordioso e zera a sua conta. Deus, todas as minhas iniquidades. Vamos que eu tivesse muito dinheiro e você está com as dívidas na padaria, no boteco e no açougue. Eu pergunto: eu quero te ajudar, quais são as suas dívidas? Quais são? E você diz: eu devo na padaria, devo no mercado, devo no açougue. Mas você não fala do boteco, ficou com vergonha. Amanhã eu soube que você brigou, discutiu com uma pessoa por causa de uma dívida que você... Mas eu não perguntei para você. Mas eu fiquei com vergonha. Não fica com vergonha de Deus. Abra o coração, abra as portas. Repare o que Ezequias fez: abriu as portas, que ele se acerta completamente com Deus. Agora vamos ver a segunda parte. O que é a segunda parte? Atos, capítulo 9, versículo 10. Um homem chamado Ananias. Atos, capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, basta para nós. Vai, imperativo, quer dizer, tem que ir. É uma ordem que Deus estava dando, mas somos nós. Ele diz: orai. Por quem? Pelos que vos maltratam e vos perseguem, que é Mateus 5,44. Amai, quando eu impero desse jeito. Não, vai e abra as portas, e se acerte com Deus, e coloca a sua casa em ordem, e diga: Deus, tira toda a imundícia, eu não quero, e se Deus tem alguma coisa que eu não estou vendo como eu, o Senhor tira também, porque eu quero estar em comunhão plena contigo, e às vezes nós retrucamos. Um caso idêntico aqui é no Antigo Testamento com Jó. Jó capítulo 42, versículo 10. Jó antes de Salmo. Jó 42, versículo 10. Jó capítulo 42, versículo 10. Diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Jó foi um homem de muitos bens, muitas propriedades, família numerosa, mas perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos e perdeu saúde, ficou doente do alto da cabeça às plantas dos pés. Quando ele estava nesse estado, ele recebeu a visita de amigos, e os amigos, em vez de consolarem o Jó, eles acusaram o Jó, eles atormentaram o Jó, acusaram o Jó de tudo quanto é tipo de pecado, tudo quanto é tipo de erro, acusaram, e o Jó, claro, triste com tudo, retrucava com ele, mas pessoal, não é desse jeito, e o Jó foi caluniado até mesmo, atribuíram tanto fato criminoso ao Jó.
O Jó agora recebe uma ordem do Senhor para orar pelos seus amigos. Aí ele faz aquilo, ele ora. Quando ele orou, Deus virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Meu irmãozinho, Deus está pronto. Agora tem que se abrir com Deus. Deus, eu vou orar pela pessoa que me maltratou. Eu vou orar pela pessoa que me machucou, pelo Senhor que me caluniou. Porque às vezes é fácil perdoar a pessoa estranha, mas às vezes o amigo é difícil. Amigo que você ajudou, amigo que você levantou, amigo que você consolou, amigo que você confortou um dia, amigo que um dia você ajudou. Como o caso do Jó. Às vezes é parente, às vezes é família, às vezes é seu pai. Às vezes é sua mãe, às vezes é seu marido, é sua esposa que te magoou, te machucou. Se você ficar com isso, você está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Você tem que abrir a porta, no caso, as portas, e falar com Deus completamente. Outro, agora vamos para a terceira parte. O que é a terceira parte? Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago é depois de Hebreus, antes do Pedro. Eu citei esses dias para vocês. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós vamos ver aqui dois casos, podemos ver três casos. Primeiro vamos ver o caso de Mateus, capítulo 9. Vamos ver isso aqui? Mateus 9. Leitura rápida. O que eu quero é o versículo 6, mas vou ler o primeiro também. Mateus, Novo Testamento, primeiro livro. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Duas coisas. Quando a fé não é morta, é viva, ela é vista pelo Senhor. Como é que foi vista? Porque eles colocaram a fé em ação. Nasceu neles uma certeza, uma convicção, que se levassem um amigo até a presença do Senhor, o amigo seria curado. Tanto que o Marcos relata o mesmo episódio, o Lucas, e eles contam que esses amigos tiveram que fazer um buraco no telhado e descer o amigo até onde Jesus estava. É a mesma passagem bíblica, mas ele dá esses detalhes aqui. Quando Jesus olhou, Jesus disse: Filho, perdoado te são os teus pecados. Ele poderia ter questionado: eu não vim aqui para ser perdoado, eu vim aqui para ser curado, mas ele precisava do perdão. Ele não reclamou, ele não murmurou, não, ele aceitou. E diz aqui o Senhor: e eis que algum dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, olha a igreja, Jesus conhece os nossos pensamentos, diz: por que pensais mal em vosso coração? Porque você não é responsável quando ele vem aqui, o pensamento. Você é responsável quando aceita aqui. Quer dizer, vem aqui, você sai fora. Sou de Deus, sou de Jesus, não vou aceitar isso, vai. E diz assim: pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade. A palavra autoridade quer dizer poder delegado, quer dizer, foi delegado poder a ele para perdoar os pecados. E disse, para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. E vai para a tua casa, perdão. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, porque não foi uma fé morta, a fé viva. O que é isso? Se você pede perdão para Deus, ou busca o perdão, Deus te perdoou, acabou. Volta para a vida, levanta, anda, volta a viver. Eu digo, brincadeira, nenhuma Madalena se ofenda comigo, né? Mas não fica um cara de Madalena arrependida. Volta para a vida. Mas pastor Jaime, vamos falar de... Esqueçam dos outros. Tem gente que acha que ele já errou tanto, que Deus perdoou, que agora ele tem que ficar na igreja, dentro da igreja, viver um igrejeiro, e quando ele sai da igreja, ele tem que cobrir a cabeça para ninguém ver e ir correndo para casa. Depois ele volta para a igreja. Não, volta para a vida, levanta, anda, vai embora, faça isso, se alegre. Mostre que quando alguém perguntar para você, você pode dizer para a pessoa: eu estou assim porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Porque eu sou nova criatura. Nós vemos um caso desse lá em Lucas, depois de Mateus é Marcos, depois o Lucas, capítulo 19, o Zaqueu. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando,
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Certamente informações que Jesus fazia milagres, dos feitos de Jesus, e nasceu nele a curiosidade: eu quero conhecer Jesus. E era um homem rico. Tem gente que acha que o rico não quer hoje todos. Uma profecia de Joel se cumpre nos nossos dias hoje. O quê? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O pessoal colocava essa fama no meio do evangelho, que o evangelho é só para pessoa que não tem nada. Não. Hoje é todos os lugares. Nós temos a chamada ADONEP, a Associação dos Homens de Evangelho Pleno. Nós temos, entenda bem, há pouco tempo agora, eu estava vendo que é uma associação de juízes evangélicos. Fizeram vamos dizer assim, um pedido, né, a um grupo de pessoas para agirem assim, associação de juízes, você vê, juízes evangélicos. Aí você vê, em todos os lugares tem hoje pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador. É a mesma coisa. Hoje as pessoas querem conhecer Jesus, e diz, e ele não podia, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu gosto muito disso aqui, que eu fico imaginando, né? O Zaqueu lá procurando Jesus, ele vai passar, daqui a pouco eu assim: Zaqueu, ele me conhece. Será que alguém falou para o Senhor, o baixinho ali em cima é o Zaqueu? Não, Jesus conhece todas as coisas. Quer dizer, ele viu Zaqueu, ele já tinha visto Zaqueu no coração, Zaqueu querendo conhecê-lo. Desce depressa. Zaqueu poderia dizer: ei, que negócio vocês falam, desce depressa? Eu sou Zaqueu, sou um homem rico, sou chefe dos publicanos. Não. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Se apressa, meu irmão, em quem obedecer a Deus. Aquilo lá atrás, abra as portas, mas quando? Lembra do Ezequias? Lembra lá, foi no ano, pessoal? Primeiro do mês? Primeiro. Quer dizer, não seja lerdo, não, seja rápido em obedecer a Deus. E diz assim, com júbilo, com alegria, servir ao Senhor com... Tá bom, eu vou perdoar essa pessoa que o Senhor está mandando, que por mim ela é para o inferno. Por mim eu quebrava a cara dela. Às vezes nós agimos assim. Eu lembro uma vez, eu estava começando, eu falei isso uma vez. Quer dizer, bem, você deu só que eu sou de Jesus, que se eu não for de Jesus, eu ia fazer quebrar sua cara, não sei o quê, besteira, bobeira. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Aí diz, mas vamos voltar para a nossa mensagem. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Lembra que eu comentei sobre isso? Pastor, as pessoas ficam dizendo, não, calma. No começo falam isso. No começo eles ficam dizendo isso, é crente, agora é crente, aprontou, era um capeta, agora é santinho. Não é isso, mais ou menos? Mas eles não sabem que Deus... Agora, quando a pessoa vê, a obra é diferente. Como é que é isso? Vem agora. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Opa! Quando o Zaqueu falou, dou metade dos meus bens, o queixo de muita gente caiu. Já ouviu falar queixo caído? Por quê? Porque ele praticava avareza. O que é avareza? O amor ao dinheiro. E ele agora abre mão dessa avareza. Não, eu dou metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. Quando ele falou isso, Jesus falou assim, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque a fé sem obras, ela está morta. Quando a salvação vai entrar na sua casa? Quando a família vê. Os amigos vão ver também. No começo podem falar. Eu tinha um professor, até juiz de direito, hoje é um desembargador, e ele falou assim comigo, na sala de aula: eu gosto da igreja dos crentes, pessoal. Eu não sou evangélico. Ele falou assim: meu pai morreu dentro de uma igreja evangélica, mas eu não sou evangélico. Eu falo que é amigo. E ele falou assim: eu gosto dos evangélicos, sabe por quê? Lá todo mundo é ex. É ex-bêbado, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo. Aí teve um grupo que ele tentou fazer tirar um sarro assim e falou assim: mas tem ex? Não, eu não acredito que é ex. Não, é assim. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que eu abri um entendimento sobre isso. Eu não sou ex-alcoólatra, no meu caso, por exemplo. Não, porque eu sou nova criatura, irmão.
Quem foi esse? Foi o velho. O velho que era alcoólatra. Então, a vez não fala, aqui o testemunho do ex-alcoólatra, testemunho do ex, sei lá, bandido, não sei mais o quê, testemunho do ex-dependente químico. Não, quem está em Cristo é nova criatura. Então, mudar esse conceito aí. Então, quando as pessoas verem isso, elas mudam completamente. Como do lado do Lucas tem o Marcos, capítulo 10. Leitura rápida também, que se não dá tempo de prender. Você vê que são ensinamentos rápidos. 10:46, mas tudo dentro das portas abertas. 10:46, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Meus irmãos, é a posição de muita gente. A pessoa não está em Jericó, não está no álcool, nas drogas, não está na prostituição, mas não está no caminho, está na beira do caminho. O que é isso? É aquela pessoa que gosta da igreja. Não fique zangado se eu tocar em você agora. Mas ele não assumiu Jesus publicamente, ainda não tomou uma decisão por Jesus. Gosta da igreja, é um simpatizante, entenda? Mas não tomou uma posição, tem que tomar. Porque enquanto você está na beira do caminho, olha o que acontece. Ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem era Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele falou Jesus de Nazaré, ele falou Jesus, filho de Davi. Davi não é de Nazaré, Davi era de onde? Belém? Belém de Judá. Então não tinha nada a ver, mas ele mostrou um conhecimento. E ele não queria perder a oportunidade. Não perca a oportunidade. Jesus está passando também por aqui, irmão. Não perca a oportunidade. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto você está na beira do caminho, as pessoas querem se meter na sua vida, irmão, na sua fé. O que é isso? Verdade, todo mundo já passou por isso, alguns estão até passando, que estão começando na fé. Ei, rapaz, esse negócio de igreja aí, isso é enrolada, cara. Já ouviu alguém falar isso para você? Você vai ficar dando dinheiro para pastor, rapaz? Você não sei mais o quê? Você está sendo bobo? Opa, vamos fazer uma lavagem cerebral. Ih, agora ele é crente. Ih, agora virou beato, agora virou fanático, não sei mais o quê. Que você não está no caminho ainda. Quando você está no caminho, quer dizer, você assume Jesus Cristo mesmo, publicamente, como seu Senhor, como seu Salvador, as pessoas passam a te respeitar. Pode não concordar contigo, mas passam assim, ô irmão, fala até a teu respeito, ele é crente agora. Porque assumiu, você assumiu, entenda? Você agora publicamente, você é realmente uma testemunha do Senhor. Isso aconteceu comigo, já contei várias vezes, cheguei na roda dos amigos, você é crente agora? Eu sou crente até o diabo, eu sou de Jesus. E falavam dessa maneira, mas quando eles viram que eu estava decidido mesmo, quando eles souberam que eu tinha me batizado, que eu já estava até pregando o evangelho, nunca mais ficaram, está nessa de crente, está nessa. Não, meu irmãozinho, se estão falando isso para você, é que estão te vendo na beira do caminho ainda. Ainda não estão te vendo no caminho, porque a hora que verem você no caminho, eles poderão não concordar, mas vão respeitar. E aí eles vão ver mais ainda. Diz, e Jesus parou, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama, como é que eu gosto. Quem levanta o homem não é a palavra do homem, o que levanta o homem é a palavra de Deus. Você tem que ficar atento ao recado do Senhor, quer dizer, é o que Deus manda falar ao seu coração. Aquilo que Deus fala é que levanta você. E diz, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lembra? A fé sem obras é morta. Irmãozinho do céu, irmãzinha do céu, abra os olhos. O quê? Joga a capa fora. Tem muita gente que já ouviu a voz de Deus, não se levanta. Por que não se levanta? Porque ele tem que jogar algo fora. Ele tem que jogar a capa, a mágoa, o ódio, o ressentimento, a prática errada. Entenda bem, a crença errada. Não adianta misturar uma coisa com a outra, não dá. Não, porque desde pequeno eu tenho premonição, então pede alguém para orar por você que o negócio está feio. A Bíblia diz que Deus coloca claramente, não se coloca vinho novo no odre velho. Não, porque desde pequeno eu tenho essas experiências com Deus. Pede alguém para orar por você. Para com esse negócio. Como eu ouço pessoas dizendo, não, que eu tenho aqui, eu tenho minhas experiências com Deus. Cuidado, experiência fora da palavra de Deus. Tem que ser sério aqui, tem que jogar fora a capa, tem que tomar uma posição. Vem a revelação de hoje. Quando é revelação, é algo que Deus explica. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha a vista. E Jesus lhe disse, vai, diga, a tua fé te salvou. Lembra lá atrás, da fé do homem lá também? Que ele viu a fé dos amigos?
Mas o que eu quero passar para você? A fé viva, ela é vista. E disse Bartimeu, foi a sua fé. Quer dizer, foi a tua fé que salvou, que ele colocou a fé, não ouviu ninguém, a fé é uma certeza, ele tinha no coração, ele jogou a cara, sentiu que não precisava mais daquilo, quer dizer, abriu a porta, é a mesma coisa. É a tua fé que vai te salvar. E logo viu, e disse, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é a mensagem de hoje. Abra as portas. Como Zaqueu, entenda bem, se acerte. Tem coisa errada, tem que colocar em ordem. Ou como o Bartimeu, joga a capa fora. Como o homem paralítico, entenda bem, volta para a vida, meu irmão. Volta a se alegrar, volta a sorrir, volta a viver. E quando alguém indagar, fala assim, amigo, eu sou nova criatura. Mas não é preciso não. Com o tempo, quando você for mostrando as obras, que a sua fé não está morta, que você realmente assumiu Jesus, que você não está na beira do caminho, que você está andando com Jesus, repito, eles podem não concordar, mas vão te respeitar. Não vão ficar falando para você, para com esse negócio de igreja, você está negócio de igreja, rapaz, você caiu nessa também, acabou. Eles podem não concordar, mas entenderam, você assumiu uma identidade, você é um cristão, você é um filho de Deus, você é um crente, se ele é protestante, ou o que for o adjetivo dado por eles, mas você vai assumir.